Fala galera da Peixão TV, mais um vídeo no canal pra você. Bora falar bastante sobre o Santos Futebol Clube, sobretudo a respeito do jogo de ontem, né? Um jogo que o Santos foi superior ao Atlético Mineiro em todos os aspectos. E gente, eu sei que vocês vão falar assim, mas o time do Atlético Mineiro é um time ruim, tá brigando com o Santos ali, muito provavelmente vai, né, até o fim junto com o Santos brigando ali contra o rebaixamento. Só que se a gente for pegar, a maioria dos times do Campeonato Brasileiro é ali aquele nível nivelado por baixo, entendeu? Não é nada. Tirando o Cruzeiro, mirar os 4 primeiros, o restante o restante se embola ali. Então, assim, o resultado e a atuação do Santos fora de casa, num gramado sintético, que normalmente, né, traz um outro cenário para o jogo, ele já mostra bem, na verdade, o que o Santos fez uma grande partida, né? E mudou a postura, o que é mais importante. Por que eu digo que mudar a postura, né, é o mais importante? Porque a gente viu uma mudança de esquema tático. Ontem o Santos foi a campo com 4-3-1-2. O Neymar foi esse 1. Então, assim, atrás dele tinha 7 atletas e à frente dele 2 atletas. Isso faz total diferença para um jogador que tem já dificuldades do ponto de vista físico, de um jogador que precisa ter a sua genialidade potencializada, né? Como o Zidane potencializou a genialidade do Cristiano Ronaldo em algum momento da carreira. Lá quando o Cristiano já estava indo pros 33, 34, ali naquela época de Real Madrid, ele teve a sua genialidade potencializada pelo Zidane, né? O Cristiano Ronaldo sempre foi um ponta, a Champions de 2014 ele ganha como um ponta, 2015 ele joga como um ponta, o Real não vai bem, e a partir daí, com o Zidane, a genialidade, né? O Zidane que é um dos maiores da história, já consegue colocar o Cristiano numa posição mais à frente. Ele vira de fato um centroavante, né? Um atacante, né? E aí o Real Madrid de 2016 ele joga num 4-3-3, num 4-2-3-1, só que o Benzema já é um jogador muito mais de lado de campo, né? Para deixar o Cristiano à frente. E em 2017, por exemplo, na Champions conquistada, o Isco entra no time e o Cristiano Ronaldo já faz uma dupla de ataque com o Benzema. Então, e aí joga naquele losango no meio campo, com o Isco flutuando ali. Então, o Zidane achou uma forma de potencializar a genialidade do Cristiano Ronaldo, que provavelmente se perderia, porque ele ia perder velocidade e tudo mais. Assim como o Messi teve a sua genialidade potencializada com o Guardiola em algum momento da carreira, pode ser que o Neymar tenha a sua genialidade, que o Neymar está no nível desses caras, né, na história, né? Ele possa ter essa genialidade potencializada e ele precisa dar resposta. Ontem, a gente já viu o Neymar tentando jogadas. Eu não vi, sinceramente, ele perdeu o gol, isso é muito claro, né? Ele perdeu um gol, sofreu um pênalti, depois ele furou uma bola, que é o meme que vira, né? Assim como viralizou o lance dele com o Fabrício Bruno. Mas só que tem uma questão importante nessa história toda aí, tá? O Neymar, ontem, ele achou 2, 3 vezes o Guilherme pela ponta esquerda, achou o Zé Rafael num passe, o Zé Rafael não correu. Então, assim, é naquela faixa de campo que o Neymar gosta de jogar. Ele não é nem um jogador de meio campo e nem um atacante. Ele é uma espécie de ponta de lança ali para poder fazer as jogadas. É o que o Kaká era no Milan de 2007, por exemplo, quando era Gattuso, Pirlo, Ambrosini, né? Aí era o Kaká, né, fazendo essa função, e na frente Gilardino e Inzaghi, enfim, eles mudavam ali bastante. Muitas vezes entrava o Seedorf, aí o Seedorf fazia essa linha de meio campo e o Kaká avançava um pouquinho mais. Então, é por aí, né? Eu acho que essa trinca de meio campo, na ausência do Arão, Schmidt, Vitor Hugo e Zé Rafael, partida esplendorosa do Zé Rafael ontem, tá?
A partida do Zé Rafael ontem foi esplendorosa. A partida, assim, do Zé Rafael do Palmeiras, sabe? E por isso que eu falo, gente, calma, o que falta é treinador, o que falta é treinador. Partida do Igor Vinícius, espetacular a partida do Igor Vinícius ontem. Espetacular. No campeonato, e aí eu queria não ser muito... queria não estar criando expectativa, mas no campeonato eu vi, né, eu mais ou menos consegui captar ali, pensar se o Santos tinha feito jogos assim, porque em algum momento a gente se empolgou com a atuação da equipe e tal. Né? Em nenhum momento, nenhum. Eu narrei todos os jogos do Santos até agora no campeonato. Em nenhum momento o time foi bem. Nenhum momento. Nem na vitória contra o Galo. Em todas as vitórias do Santos, na verdade, até contra o Flamengo, pra ser bem sincero pra vocês, até contra o Flamengo, na minha visão, o Santos não teve a atuação que teve ontem. Contra o Flamengo, o Santos se segurou lá atrás e achou um gol com o Neymar. Então, eu acredito muito que ontem a gente viu uma equipe funcionando em todos os seus setores. Essa que é a diferença. Ontem a gente viu uma equipe funcionando em todos os seus setores. E isso pode muito ajudar, né, na construção. Então, tá muito claro o desenho tático que deu certo e o desenho tático que o Vojvoda vai querer colocar. Por exemplo, se o Gabriel Bom Tempo entrar nesse meio campo, ele vai entrar nessa função, ou do Victor Hugo ou do Zé Rafael. Né? O Roleiser, que vai ter que jogar, para mim, os sonhos, o time dos sonhos, é jogar o Rolê. Se o Vojvoda fizer isso aí, ele vai ganhar a torcida e talvez ganhe o jogo do São Paulo, que provavelmente vai vir com o time reserva. E aí, assim, é pra realmente ganhar a torcida. Se ele sacar o Guilherme do time titular, colocar o Roleiser fazendo essa função que o Neymar fez e colocar o Neymar de segundo atacante, que é ali que ele é o craque, aí eu vou dizer pra você, hein? Aí ele vai ganhar a torcida e o Santos tem tudo pra crescer muito no campeonato, tá? Muito no campeonato. Vamos pensar aqui, repito, o Santos fez uma grande partida, você fala, mas o Atlético Mineiro tá mal. O Atlético Mineiro tá na média de todos os times, você pode ver que até o 10º colocado, que tem 29, são 6 pontos a mais que o Santos, só que o Santos joga contra o Corinthians e tem um jogo a menos do que o Corinthians. Então, assim, se você for, né, ver certinho como é que funciona a questão, o Santos pode, por que não, né, pensar em fazer uma partida como foi contra o Galo com os próximos adversários. Então, assim, pra mim, na minha visão, o Santos, ele tá no caminho certo com o Vojvoda. Já tinha mostrado evolução contra o Fluminense e ontem ele realmente foi muito bem. Se não fosse o Zé Ivaldo expulso, o Santos ganharia o jogo, facilmente. Então, assim, pra mim, na minha visão, o Santos, ele precisa de algumas coisas ainda para poder engrenar no campeonato. A primeira é vencer em casa. Tem que vencer o jogo domingo com o São Paulo. Tem que ganhar o jogo. Não tem. A rodada tem tudo para ser boa. A gente não sabe como o Fluminense vai encarar o Vitória fora. Se tirar ponto, eu acho que pode ajudar muito. Entendeu? Então eu tô nessa ideia de mais ou menos entender que é o momento de acreditar. É o momento de acreditar que o Santos vai conseguir escapar dessa situação. Faltava um técnico. O Santos não tinha um técnico desde 2021. O Santos teve o Ariel Holan, que em algum momento, inclusive, até conseguiu fazer o time jogar, mas acho que aquele contexto era muito difícil. O Fernando Diniz não conseguiu. Depois o Carille salvou do rebaixamento. O que o Carille fez em 2021 foi salvar do rebaixamento. Só isso. Tá? Em algum momento do Campeonato Paulista de 2024, o Santos teve algum, né, contra o Palmeiras, os clássicos, né, o Santos teve algum bom comportamento, né, mas é fato que pela primeira vez o Santos parece ter um trabalho a ser desenvolvido, tá? Então, assim, dá liberdade pro... Ele já entendeu. Coloca todo mundo pra correr, dá liberdade pro Neymar, dá liberdade pro Roleiser.
Lautaro ontem foi muito bem, mas eu acho que o Tiquinho tinha que ser o titular por saber fazer parede, por ter feito um gol ontem. Segundo gol seguido, né? Porque ele fez um gol do Fluminense anulado, então pode ter. Ele até falou ontem, né? Ó, eu não esqueci de fazer gol, não. Então a bola precisa chegar. O recado do Tiquinho ontem foi assim: a bola precisa chegar. E eu acho que o Vojvoda ele vai conseguir fazer isso sim, porque ontem a variação tática, às vezes no 3-5-2 com o Schmidt entre os zagueiros, às vezes o Escobar descendo, fazendo o terceiro zagueiro, e aí você roda o time, coloca o Guilherme de ala esquerda. Então, espetacular, espetacular. Eu acho que só elogios, é um empate que só tem elogios, né? Se você colocar que é impossível vencer os 17 jogos que faltavam, em algum momento vai empatar, ontem é aquele empate necessário, né? Por exemplo, é diferente do Vasco, que o Vasco pega na sequência os quatro primeiros colocados do campeonato, e ontem ele tomou o gol no último minuto, inclusive isso pode ajudar o Santos. Ele tomou o gol no último minuto com um jogador a mais. Já é diferente do Santos, que marcou um gol aos 41 com um jogador a menos, tá? Detalhe também para a entrada do Diógenes, para você ver como nós torcedores muitas vezes fazemos análises muito pelo coração, né? Porque o Diógenes foi muito bem ontem. Muito bem. Talvez ele seja o pior goleiro do mundo, mas ontem ele foi bem. Tá bom? Galera, deixa aí nos comentários o que você tá achando do Peixão, como é que você tá vendo, né, o Santos nessa sequência do campeonato. Lembrando, os próximos 6 jogos do Santos, tá? São Paulo, provavelmente vai com o time reserva. Bragantino fora, o Bragantino empatou com o Sport, ganhou um dos últimos 12. Que ele conseguiu 5 vitórias consecutivas no começo do campeonato, né? E deu uma esticada. Depois pega o Grêmio em casa. Depois pega o Ceará, que tá ali também brigando fora. O Ceará perdeu pro Juventude em casa, por exemplo. E Vitória e Corinthians. Os próximos 6 jogos do Santos, 4 são em casa. 2 fora contra Bragantino e Ceará. O Santos precisa conseguir pelo menos 13 pontos desses jogos. Se o Santos conseguir 13, vai a 36 pontos, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. Aí o Santos precisaria de 10 pontos em 10 rodadas. É possível. É possível disso acontecer, mas a torcida tem que apoiar. O Vojvoda tem que contribuir também. E a escalação tem que vir correta. Tá bom? Galera, tamo junto. Se inscreve no canal aqui da Peixão TV. Vamos crescer cada vez mais. Obrigado a todos. Forte abraço. Valeu.